Oi! Hoje eu vim falar um pouquinho sobre Hélio Oiticica, que é sobre o meu trabalho. Então, eu escolhi o Hélio Oiticica, que nasceu em 1937, aqui no Rio de Janeiro. Sim, senhor, ele é carioca da gema, como a gente. Ele iniciou seus estudos artísticos no MAM, no Rio, e ele começou com um curso livre de pintura com o professor chamado Ivan Serpa, se não me engano, em 1954, já era um pouquinho mais avançado. Mas os seus estudos e a sua maneira de pintar eram um pouco concretistas para aquela época. Mas era o estilo e a maneira que ele aprendeu, né, galera? Acho interessante colocar em pauta que ele achava que o espectador, ele não só apenas olhava, era espectador da obra. Ele vivia a obra em si. Ele participava da obra, vivenciava ela com corpo e alma. Esse era o seu pensamento sobre nós, espectadores de uma obra de arte. Nesse período, ele começou a criar espaço nesse mundo da arte, nesse mundo artístico. E ele criou um dos seus trabalhos mais conhecidos. Vou ler um pouquinho para vocês. Os bilaterais, os relevos espaciais, núcleos penetráveis e boloides. Eu vou colocar aqui algumas imagens para vocês terem uma ideia. Um pouquinho mais tarde, ele começou a frequentar uma escola de samba. Sim, gente, ele era bem carioca mesmo, e carioca vocês sabem que ama um sambinha, uma cervejinha, e ele começou a frequentar a escola de samba Estação Primeira de Mangueira. Aquela, sabe, verde rosinha? Então, ela mesma. Ele começou a frequentar a Mangueira aqui no Rio de Janeiro e começou a se interessar por outro estilo de arte. Ele virou passista, gente. Sem dúvidas nenhuma, ele começou a se apaixonar pela dança, pela maneira de se expressar corporalmente, pelas artes plásticas. Ele foi criando um mundo em volta daquilo que ele já tinha aprendido lá atrás com os seus estudos. Mais tarde, com o tempo, ele veio participar de uma exposição no Museu de Arte Moderna do Rio, e que era considerado um marco na história brasileira, porque ele falou e representou os parangolés. Ele fez uma apresentação dessas obras de artes dele que falavam que as capas eram usadas por artistas, que eram sambistas, instrumentistas da Mangueira, e eram muito importantes. Ele vivenciava isso o tempo inteiro. Então, para ele foi muito gratificante colocar isso em obras de arte, em fotos, com relação as artes plásticas, as artes visuais, misturando alguns elementos, cores, objetos. Isso foi muito interessante para o mundo da arte e também para a carreira do Hélio Oiticica, que ficou muito conhecido aqui hoje. Eu moro em Campo Grande e aqui em Campo Grande, nesse bairro, tem um bairro chamado Hélio Oiticica. E eu geralmente já frequentei esse bairro e já fui várias vezes no Oiticica, e é muito doido estar falando agora um pouquinho sobre ele. E aqui eu coloco que eu escolhi essa obra, a obra que eu escolhi é Nininha, a Nininha de Mangueira, porque Nininha é o apelido da minha tia-avó. A minha tia-avó é muito importante para mim, hoje ela tem 92 anos, e eu quis expressar esse amor por ela nessa obra, nesse trabalho. E como eu tinha que escolher uma dessas obras, a que mais me representou foi essa que chamou minha atenção. É uma senhora, e assim como a minha tia, né? Então eu escolhi pelo nome da minha tia-avó. Eu mexi nela e coloquei alguns pixels. Eu coloquei ela meio pixelizada. Mas por que você fez isso, Bia? Eu coloquei porque me lembrou um pouquinho, tanto mesmo das senhoras, né? Que tem, às vezes, algum glaucoma, alguma coisa relacionada. Ou até mesmo as pessoas que têm miopia e tem outro problema na visão. Essa seria a maneira de como elas estariam enxergando essa obra de arte. Eu quis representar também esse lado do educacional também, né? Que como eu faço licenciatura em artes, eu acho que ensinar que todo mundo tem o seu espaço e a maneira das pessoas ver não apenas com essa visão dita normal pela gente, né? Porque eu não tenho um problema na visão. Eu posso ter uma miopia ou alguma outra coisa, mas ter um problema de visão que deixa a minha visão muito turva, assim como a obra que eu coloquei pixelizada, eu achei muito interessante trazer essa problemática para dentro do meu trabalho. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ouvido e prestado atenção um pouquinho
sobre a história do Hélio Oiticica, um pouquinho sobre as obras que ele trouxe pra gente, a representatividade que ele tem nesse mundo da arte, nesse mundo do Rio de Janeiro, né, no samba também, que ele foi passista por muito tempo. Espero que tenham gostado dessa objetividade. E ele inspirou o nome de uns discos também, né, de Caetano Veloso, Gilberto Gil, então ele foi uma pessoa muito, muito, muito importante e é uma pessoa importante até hoje. Espero que tenham gostado e esse foi o meu trabalho.